Então, esse processo, isso é a informação dos pleiadianos, tá? Tá havendo muita explosão solar, né? Essas explosões solares, muitas delas não estão sendo noticiadas, né? E quando é noticiado, né, geralmente a mídia ou a NASA, que tem controle das trevas ainda, né, tenta trazer isso de uma forma extremamente negativa, né? Então, com essas explosões solares, com esses movimentos solares acontecendo, isso tem causado uma aceleração molecular dos nossos corpos, né? Para que serve, né, essa aceleração molecular? Isso é para... Como é que eu posso... Eu vou tentar falar por metáfora. Se uma colcha, se um tapete no chão, se ele está cheio de poeira, o que você faz para tirar essa poeira do tapete? Você sacode o tapete, certo? Você dá uma sacudida no tapete para que aquela poeira possa sair, para que aquela sujeira possa sair. É mais ou menos isso. Então, essas explosões solares trazem para a Terra uma quantidade de energia extremamente elevada. Energia crística, energia pura. E isso faz com que os nossos corpos, a nível quântico, sacudam, né? Que as nossas moléculas elas se agitem, né? Que todo o nosso ser, o nosso corpo ali biológico, e não só o biológico físico humano, mas também a parte espiritual, o nosso pele-espírito, né? O nosso corpo espiritual, que ele se sacuda também para quê? Para que tire toda aquela sujeira que está ali dentro de nós mesmos, né? De várias vidas, de várias encarnações, né? De várias linhas de tempo, para que isso venha para a superfície da consciência de alguma forma e se materialize de alguma forma para que seja purificado e limpo. Por exemplo, por isso que tem muita gente que, especialmente nos últimos tempos, tem sentido muitas questões emocionais, né? Muitas dores emocionais, tem muita gente entrando em traumas, lembrando de traumas do passado, que vai fazer uma terapia aí, mexe ali na técnica da terapia e vem coisa que a pessoa nem lembrava. Isso está vindo com a maior facilidade por conta dessas forças também solares e lunares também, né? Que estão movendo em direção à Terra para que toda essa sujeira energética seja exposta para ser limpa. Especialmente, então a gente tem assim, quando é uma ação direta do Sol, quando é uma projeção direta do Sol, a gente tem um processo profundo para a expansão da nossa espiritualidade, para o aumento da nossa espiritualidade. Então começa essa agitação molecular, começa a trazer a gente, a fazer com que a gente busque mais a nossa espiritualidade, para que a gente busque mais estar conectado com a natureza, em meditação, em oração, para que a gente, enfim, busque mais a nossa espiritualidade, né? Quando é uma projeção quando é uma projeção lunar, isso vai fazer com que a gente olhe mais para as nossas emoções, né? Para as nossas emoções mais ali contidas. Isso vai despertar emoções que a gente nem imaginava que tinha, lembranças, memórias, dores do passado. Isso vai vir do inconsciente para que a gente trate. Então, a energia solar e a energia lunar estão muito ativas na última década e nos últimos 2 anos. E no último ano, para ser mais específico. Porque a gente está acendendo os nossos corpos, né? Ampliando a nossa capacidade espiritual com as altas hierarquias, e a gente, para que isso aconteça de maneira mais potente, a gente também tem que limpar o nosso emocional, né? Os nossos corpos emocionais. Então são duas coisas que estão acontecendo muito poderosamente nos últimos tempos. Então, explosões solares, eclipses lunares, quando a lua fica cheia, a energia lunar está muito mais potente do que antes. Tudo isso está levando a gente para um processo ascensional, para um equilíbrio maior das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para um equilíbrio maior da nossa espiritualidade, né? De maneira que a gente não esteja entrando tanto como é que eu posso dizer, em processos de fanatismo, mas a gente está num processo mais equilibrado. Quando alguém vier nos atacar,
A gente vai ter uma inteligência emocional maior para lidar com aquilo, sabe? Sem surtar junto com a pessoa lá e virar uma confusão, virar uma briga. A gente está se espiritualizando e amadurecendo emocionalmente com essas forças que estão vindo. Então é muita coisa que está acontecendo e isso tem causado uma necessidade maior para os nossos corpos descansarem. Né? Então é por isso que às vezes a gente está ali tranquilo, de boa, de repente vem aquele sono louco que parece que você passou um ano sem dormir e você tem que sentar para tirar um cochilo de 5 minutos, que senão você cai. Então isso é extremamente necessário. Não tirem isso dos corpos de vocês. Sentiu a necessidade de dormir, de descansar, de pausar um pouco, não importa, para 5 minutos, fecha os olhos, aquilo já vai ser suficiente. Né? Aquilo já vai ser muito suficiente pro teu corpo. Às vezes é 5 minutinhos, 10 minutinhos, ele já consegue se recalibrar. É porque tem energia realmente que precisa, que o nosso corpo precisa pausar e fechar o olho e desconectar um pouco, para que ele consiga fazer a calibração ali necessária. Então é por isso que tem muita gente passando por esses cansaços extremos, né? Claro, você vai às vezes fazer um exame para ver o que está acontecendo no teu biológico, né? Às vezes é uma falta de vitamina, né? Às vezes é uma falta de algum nutriente ali. Às vezes você não dormiu direito, você está com um cansaço acumulado. Pode ser isso também, mas muito desse sono repentino tem acontecido por conta dessas infusões energéticas que têm sacudido todo o nosso corpo, em todos os reinos do nosso corpo. Então, independente, se você não sabe ainda, se você não fez exames clínicos ainda, não sabe se é fator de vitaminas, etc., de qualquer forma, sentiu aquilo, dá uma pausinha, descansa um pouquinho. Né? Não custa nada fechar os olhos 5 minutos. Porque isso, todo esse processo energético nos próximos meses e anos vai tender a intensificar. Isso não significa que você vai cair dormindo toda hora, não. Mas pelo menos nesse início, quando o teu corpo está pedindo isso para essa primeira calibração, então ajuda o teu corpo, né? Dá um apoio para o teu corpo.